Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, está escrito: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procura todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Uau! Só com essa leitura acho que a gente já poderia concluir o vídeo, não é mesmo? Mas concluindo, na verdade dando sequência, continuando a série de livros e a série de vídeos sobre o Sermão do Monte, nós agora entramos naquilo que é chamado como o mal do século, a ansiedade. Jesus aqui, há milênios, vai denunciar um problema que hoje nós, na modernidade, ainda passamos, que é a preocupação, o estresse, que é o excesso de presente, e também a ansiedade, que é a preocupação excessiva com aquilo que há de nos vir no futuro. Então nós, dentro do Sermão do Monte, podemos trazer princípios que até os dias de hoje podem ser aplicados para a nossa vida, uma vida de mais paz, uma vida de melhor convivência com as nossas próprias emoções. E Jesus aqui vai iniciar para nós não nos preocuparmos com a nossa vida, quanto ao que nós iremos comer, beber, quanto ao nosso corpo e ao que vestir. É claro que Jesus aqui não vai trazer a filosofia de Hakuna Matata, a vida de que nossos problemas nós devemos esquecer, que nós devemos viver com um carpe diem, aproveitando o dia constantemente. Não. O Senhor aqui certamente quer que nós trabalhemos, quer que nós busquemos o nosso sustento. Em Gênesis está escrito que pelo suor do nosso rosto nós teríamos o nosso pão. O apóstolo Paulo escreve em Tessalonicenses que aquele que não trabalhe, que não coma. Salomão coloca em Provérbios que o preguiçoso precisa ir com a formiga para aprender com o seu ensinamento, que é o de ajuntar no verão aquilo que deseja ter para não passar fome no inverno. Então, as escrituras nos ensinam a importância do trabalho. O trabalho, sim, é necessário, é importante, é crucial para uma boa vida. Contudo, ter a mente apenas no trabalho, ter a mente apenas, nossa, será que amanhã eu vou ter isso? Será que amanhã eu vou ter aquilo? É errado, porque essa é uma compreensão incorreta de Deus, da espiritualidade, da convivência com Deus. Se nós entendemos o que Jesus nos ensina, que Deus é Pai, então o jogo muda. Deus é o nosso Pai. Então o Pai não permite com que o Filho passe necessidade. Quando nós somos crianças, por exemplo, nós não acordamos nosso pai de madrugada perguntando: pai, amanhã eu vou ter leite para tomar? Pai, amanhã eu vou ter comida para comer? Não, porque o filho apenas descansa. O filho apenas confia com a fidelidade. A fé vem da raiz de fidelidade, de confiar realmente. O filho confia que amanhã vai ter leite para o café e vai ter comida, porque o pai vai trazer o sustento, vai trazer a provisão. Então Jesus vai nos falar que, gente, não se preocupe com o seu corpo, não se preocupe com a sua vida, não se preocupe com o que você comer, porque o seu pai sabe de tudo isso. O seu pai sabe de tudo aquilo que você precisa, suas necessidades. Então o seu pai vai ser capaz de suprir. Apenas confie nele. E o Senhor vai aqui trazer um raciocínio do maior para o menor. Então, primeiramente, ele começa falando que a vida é maior do que o alimento, e o corpo é maior do que o corpo, do que as roupas. Ou seja, se Deus cuida das coisas grandes, cuida do corpo, se ele nos dá os nossos órgãos funcionam normalmente, se a nossa vida, nós temos a vida de forma livre, nós temos tudo isso, certamente todas as coisas que são necessárias para a manutenção do corpo, da saúde, certamente virão. Isso Jesus vai falar aqui, de acreditar, de confiar que Deus é fiel para nos dar tudo aquilo que nós precisamos realmente. E mais uma vez agora Jesus vai falar do raciocínio inverso, do menor para o maior. Primeiramente ele vai falar das aves do céu. As aves não semeiam, elas não colhem nem ajuntam em celeiros, mas ainda assim elas possuem seu sustento, porque Deus é capaz de trazer o sustento para as aves do céu. Deus em Jó vai se revelar que ele cuidava das maiores
coisas, das mínimas coisas às maiores coisas. Ele se preocupava com os animais do campo, se preocupava com tudo, porque ele é aquele que rege a criação, rege o universo e a realidade. Então, do mesmo modo com que Deus se preocupa com as aves do céu, que não colhem, nem ajuntam, nem plantam, nem ceifam, também Deus é capaz de se preocupar, entre aspas, de ter o zelo com a sua criação, ter o zelo com os seus filhos, para dar aquilo que eles precisam. E também aqui vai falar sobre as aves. Quem de vocês será que nós não valemos mais do que as aves? Certamente nós valemos mais do que as aves. De acordo com o relato de Gênesis, nós somos criados no sexto dia, ou seja, nós somos a coroa da criação, nós somos aqueles que resplandecem, que temos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, será que nós não temos um valor maior do que os animais? É claro que os animais possuem sim um valor, nós precisamos cuidar deles, precisamos agir com zelo, nós somos criados. Em Gênesis também fala que o homem foi colocado no jardim, no Éden, para cuidar e guardar, ou seja, para cultivar da criação, para zelar, para manifestar a expressão, a natureza divina, a essência que nós temos de Deus em nós. Então, da mesma forma que Deus cuida dos animais, também Ele vai cuidar dos seus filhos. E mais uma vez aqui vai falar sobre, no versículo 28, os lírios. Do mesmo modo que os lírios se vestem com maior majestade, com maior luxuosidade, que nem Salomão em toda sua glória era capaz de se vestir, também nós, quando confiamos em Deus, também vai vestir a nós mesmos, também vai nos dar a provisão financeira, vai nos dar o sustento necessário. Coloque, por exemplo, nós, hoje em dia, quanta roupa nós temos no guarda-roupa, na mesa, que nós não somos capazes nem de usar tudo. Então, às vezes, hoje em dia, nós passamos pelo problema inverso, que é não apenas o simples falta, a simples escassez das coisas, mas é o excesso, a abundância excessiva de coisas que nós não precisamos. Nós temos roupas a ponto de nós nem precisarmos usar tudo. E aqui o Senhor vai falar que Deus é capaz de dar o alimento para as aves, de dar a roupa, entre aspas, para dar aquilo que os lírios do campo, as ervas que são capazes de se vestir, também Ele vai ser capaz de nos trazer. E aqui no versículo 30 vai falar, se assim Ele veste a erva que hoje existe, mas amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por nós, homens de pequena fé. Em Isaías vai falar que a erva passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Deus permanece fiel à sua palavra, Ele permanece fiel àquilo que Ele não é capaz de negar a si mesmo. Ou seja, Deus não vai negar a provisão de nos dar, nos sustentar, de fazer o seu nome ser fiel, de manifestar a sua glória em nossa vida. Basta nós confiarmos nele. No versículo 31, o Senhor vai ser muito incisivo contra a ansiedade, ser muito incisivo contra a preocupação, porque a ansiedade é um sintoma da falta de fé. Nós estamos falando nesse vídeo todo sobre a confiança em Deus, sobre a confiança naquele que nos sustenta. Então, se nós não confiamos em Deus, se nós temos a ansiedade, a preocupação com o que nós temos no futuro, nós estamos denunciando uma falta de fé no Deus que é capaz de nos sustentar e de nos dar a provisão necessária. Por fim, nós aqui temos a conclusão desse raciocínio, no versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais são essas coisas que Jesus menciona, gente? Essas coisas são as coisas básicas, as coisas principais para a nossa subsistência, para a nossa existência. O alimento, a comida, as vestes. Tudo isso, quando nós buscamos primeiramente o reino dos céus, quando nós buscamos a Deus sobre todas as coisas, todas essas coisas que foram mencionadas aqui, o alimento, as vestes, vão ser acrescentadas para nós. No versículo 34, Jesus conclui esse raciocínio sobre a importância de nós não nos preocuparmos com as coisas, com aquilo que está escrito. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Isso é um alívio, não é mesmo? É um bálsamo para as almas cansadas. É uma forma de nós nos despreocuparmos com o futuro. Mais uma vez, não é uma filosofia de vida na qual nós somos deitados eternamente em berço esplêndido, como nos diz o hino nacional. Na verdade, não. Uma filosofia de vida na qual nós trabalhamos sim, nós nos alicerçamos sim no trabalho, na diligência, no esforço, mas no esforço correto, no esforço com a intenção correta em nosso coração, no esforço de glorificar a Deus, que é o nosso Pai, a partir das nossas obras. É o de entender que Deus é Pai e que vai nos dar a provisão necessária, e a partir disso também fazer tudo para a glória dele, para glorificar o seu nome eternamente. Isso é incrível, muda o jogo, não é mesmo? Antes de continuar, também é importante nós pensarmos sobre a paternidade de Deus. Uma vez que nós entendemos que Deus é Pai, então Ele vai atuar com
qual a paternidade dele em nossa vida. Muitas religiões falam sobre Deus. Todas as religiões levam a Deus. É uma frase que eu ouvi da família de Jesus Cop. Mas apenas a doutrina trazida por Jesus nos apresenta ao Pai. Todas as religiões, em um determinado momento, vão trazer para Deus, seja em juízo, seja no conhecimento de Deus, na revelação que ele faz às diversas pessoas que não estão contidas em nossa realidade. Mas é apenas Jesus que nos apresenta o Pai. É apenas Jesus, a partir de Jesus, que nós temos o conhecimento do Pai. É apenas a partir de Jesus, exclusivamente de Jesus, que nós temos o relacionamento contínuo, diário com o nosso Pai, que vai nos sustentar e que nos dá a liberdade de não nos preocuparmos com amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Concluamos então esse vídeo com o capítulo 7, versículo 1 ao 6, onde está escrito: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês estiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: Deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Uau, é uma palavra um pouco dura para a sociedade do politicamente correto, não é mesmo? Mas é uma palavra necessária para nós entendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar no Sermão do Monte. Ele começa aqui falando sobre o hábito de julgar os outros. Normalmente a gente vai falar, olha, está escrito, Jesus fala para nós não julgarmos. As pessoas costumam parar por aí, mas não continuam, porque aqui é apenas uma vírgula. Jesus fala, não julguem, vírgula, para que não sejam julgados. E ele continua o raciocínio, pois com o critério, com a medida com que nós julgamos os outros, nós também somos julgados. Ou seja, gente, Jesus não fala de nós não julgarmos, mas de nós não julgarmos com a forma correta. Senão, por que ele falaria no final desse versículo falando para nós não darmos aos cães aquilo que é santo e às pérolas aquilo que é valioso aos porcos? Nós vamos ser capazes de julgarmos, de discernirmos aquilo que é santo para não dar aos porcos, se nós temos o hábito do julgamento. Então nós entendemos aqui que Jesus não denuncia o julgamento, mas denuncia o julgamento incorreto, com a medida errada. Porque se nós julgamos aos outros com uma medida incorreta, nós também seremos julgados com os outros com a medida incorreta. E também, da mesma forma, se nós julgamos aos outros com uma régua grande, nós também seremos medidos com essa régua. Então, para nós podermos julgar aos outros, para nós podermos discernir aquilo que deve ser falado aos outros, primeiramente nós devemos viver a mudança, a transformação em nossa vida. Sabe, essa é a explicação daquilo que Jesus fala. Não é não julgar a ninguém, porque senão Jesus não falaria que para não dar aquilo que é sagrado aos porcos, é aquilo que é luxuoso, a pérola que é valiosa aos cães, mas é julgar da forma certa, julgar primeiramente tendo em nossa vida a palavra de Deus sondando nosso coração. Em Hebreus vai falar que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes afiada, capaz de penetrar na separação entre juntas e medulas. Ou seja, a espada primeiramente fere a nós. Primeiramente nós precisamos deixar que as escrituras sondem a nós, nos transformem, para que a partir disso, com o conhecimento da Escritura em nosso coração, nós possamos então sermos capazes, sermos aptos para julgar a vida dos outros e para ver se aquilo que nós estamos falando deve ser falado para o outro da forma certa, da forma que deve ser falada e ministrada no coração do outro. E por fim, nós concluímos falando sobre o cisco do olho. No versículo 3 vai falar: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repare na trave que está no seu próprio olho? Aqui Jesus denuncia a hipocrisia. Hipócrates, a palavra Hipócrates no grego tem a ver com os atores, as pessoas que atuavam, ou seja, que tinham uma conduta na fala de uma forma determinada e a sua conduta na ação de outra forma. Mas o Senhor fala aqui para nós não sermos hipócritas, para nós não sermos duas caras, para nós termos um caráter íntegro, de sermos aquilo que nós falamos e de falarmos aquilo que nós fazemos. Então aqui ele vai falar que, primeiramente, nós precisamos, como que nós vamos tratar o cisco no olho do nosso irmão? Com o assopro. Para nós tirarmos um cisco no olho de alguém, nós assopramos, nós somos cuidadosos com o erro, com a falha do outro. Mas, com a nossa própria falha, nós precisamos entender o nosso pecado, o nosso erro, como uma trave no nosso olho, como algo grande. E como nós tiramos uma trave do nosso olho, gente? Com algo grande, com uma marreta. Eu também aprendo isso com Douglas Gonçalves de Scope. Nós
tiramos nossos próprios erros com agressividade, nós somos radicais com a nossa falha. Jesus vai falar isso um pouco mais antes nós vemos isso, que se nosso olho faz nós pecarmos, que nós arranquemos esse olho, de forma metafórica, é claro. Se nosso braço nossa mão nos faz pecar, da mesma forma. É preciso ser radical com aquilo que nos faz errar. Então, o nosso erro, nós somos radicais, nós vamos até as últimas consequências, mas com o erro dos outros, nós precisamos ser mansos, precisamos ser humildes, para denunciar da forma certa, senão nós perdemos a possibilidade de fazer com que o outro mude a sua conduta. Então agora eu concluo esse vídeo sobre o Sermão do Monte, capítulo 6 e 7. Nós iniciamos falando sobre as preocupações da vida, sobre a importância de nós não nos preocuparmos com aquilo que nós iremos comer, beber, vestir no futuro, porque Deus, que é o nosso Pai, vai nos dar tudo aquilo, assim como Ele provê para as aves dos céus, para os lírios do campo, Ele também vai prover para os seus filhos. E depois nós falamos sobre o hábito de julgar os outros, sobre julgar da forma certa, primeiramente tendo a nossa vida em caráter justo, íntegro, honesto, e depois nós vemos também sobre a importância de nós sermos radicais com o nosso pecado e sermos mansos e humildes com o erro dos outros. Eu espero que esse vídeo possa agregar em sua vida, que você possa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, para que mais pessoas também possam ser alcançadas por essas palavras de sabedoria.